Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com a ficha 4, diferentes pessoas, diferentes lugares. É na apostila de História, Geografia e Ciências, tá bom? E nós vamos trabalhar aqui sobre a moradia, tá? Antigamente o homem não tinha casa, ele morava em cavernas, o homem da pré-história, né? Aí depois ele descobriu que com muitos materiais ele podia fazer um lugar melhor para ele viver. Então começaram as construções e começaram a aparecer as casas. Olha só essas 3 casas que nós temos aqui, são bem diferentes umas das outras, tá bom? Agora nós vamos ler o texto com a tia Rô e vamos pintar uma palavrinha importante no texto, tá bom? O meu texto aqui, ele tá tirado cópia, olha só, tá um pouquinho diferente do de vocês. O de vocês tá bem bonito, o meu não tá tão bonito não, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura junto com a tia Rô aí, pode pôr o dedinho e vamos ler juntos, tá bom? As diferentes moradias. Vamos lá para o primeiro parágrafo. O homem sempre sentiu a necessidade de se relacionar e percebeu a importância de ter um lugar para morar. Por exemplo, na época da pré-história, ele gostou de usar as cavernas. Segundo parágrafo, agora vamos para a segunda parte da historinha. Com o passar do tempo, ele descobriu que muitos elementos da natureza poderiam ser usados, aqui o dos, na construção de moradias. Então o homem deixou a caverna e construiu novos espaços para abrigar-se, para morar, se proteger, não é? Aqui cortou um pedacinho da palavra. Atualmente, a apostila de vocês é bem grande, não cabe no computador, né? Então, às vezes ele corta. Aqui é atualmente, esse espaço é chamado de casas. Olha o que a tia Rô fez, ó. Vamos circular. Eu usei azul e usei vermelho. Você pode usar outras cores se você quiser. Então, esse lugar que foi construído é chamado de casas. Ou, quando tem pessoas morando dentro, ele é chamado de lar. Ele pode ser pequeno ou grande. Olha uma diferença já. E nele as pessoas podem morar, cortou aqui bastante, morar e se proteger do frio, da chuva e do calor. Isso é igual, né? As pessoas podem morar nas casas. Agora, pessoal, aqui embaixo nós temos 2 perguntinhas. Vamos olhar aqui, que aqui tá melhor para ver. Que tá escrito assim: o que elas têm de diferentes? Vocês vão olhar as 3 e ver o que elas têm de diferentes. O que essas moradias têm em comum? Elas têm de igual. Então, olha só, todas elas, por exemplo, têm telhados. Todas elas têm janelas, né? Todas elas têm uma entrada, uma porta. Tem que ter, senão não tem jeito de entrar, não é? Uma porta ou 2. Tem outras coisas que nelas são semelhantes, são iguais, tá bom? O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro a gente vai colocar, esta é a primeira casa, primeira. Olha como fica para fazer primeira. Esta é a segunda casa. Então, segunda, para escrever segunda, a gente põe o 2 e põe um azinho lá em cima, segunda. E essa é a terceira casa. Então, para escrever terceira, a gente põe o 3, terceira. É feminino, então acaba com um A. Muito bem. Aí nós vamos virar a página de trás da apostila
E vamos escrever aí as semelhanças e as diferenças, tá bom? Então, a primeira casa é... Aí você vai escrever. A primeira casa, por exemplo, ela é feita de barro. A segunda casa é feita de pedras, revestida de pedras, tá vendo? A terceira já é revestida de tijolos, igual a nossa, e pintada, tá vendo? Então, essa já é uma diferença. Aí você põe, a segunda casa tem chaminé. Olha só, outra diferença. Outra diferença, ó, vai escrevendo tudo atrás. A primeira é bem pequena, a última é bem grande e essa é mediana, né? Nem tão grande, nem tão pequenininha. Essa é a bem menor. Então, a primeira casa é bem menor que as outras, a terceira casa é bem maior que as outras, tudo de diferente, tá bom? Se você achar mais coisas diferentes, você escreve. E o que elas têm em comum? Aquilo que a tia Rô já falou. Então, todas as casas têm telhados, todas as casas têm. Então, essas duas questõezinhas aqui você vai escrever atrás. Combinado? Um beijão, viu?